senhores pastores, pastoras, obreiros em geral, professores e superintendentes de escolas dominicais em todo o Brasil, mais uma vez estamos aqui de volta com o tema da segunda lição da Escola Bíblica para o dia 12 de janeiro de 2020. O tema é Política e Justiça como bases dos interrelacionamentos. Mas antes de entrarmos no auxílio que queremos dar aos professores, queremos convidar a todos vocês para acessarem os vídeos no nosso canal do YouTube, Um Lugar Onde Deus é Adorado. Ali você vai assistir os vídeos e eles vão te dar algum roteiro, senhores professores, superintendentes, de como você vai lidar com cada lição, já que o tema de política e igreja é muito sensível e precisa de uma certa ajuda da nossa parte, da minha parte, que escrevi a revista. Bom, o tema, como eu já falei, ele tem o seu objetivo geral. A lição, geralmente, traz o seu objetivo geral. E desta vez é mostrar que política e justiça são instrumentos a favor da sociedade e nunca de projetos pessoais. Agora, interessante, a revista também traz os objetivos específicos. E aí vai uma dica interessante para você, professor, ou comentarista da classe da Escola Bíblica Dominical. A cada objetivo corresponde um ponto. O objetivo 1 corresponde ao ponto 1 da lição. O objetivo 2 corresponde ao ponto 2 da lição. E o objetivo 3 corresponde ao ponto 3 da lição. E isso ajuda ou facilita para que o professor não saia do tema. Ele esteja sempre com uma base para discutir com seus alunos. Então, o objetivo primeiro, específico, primeiro, correspondente ao ponto 1 da lição, diz assim: identificar os primeiros grupos sociais, como se conduziam e como eram organizados. O segundo objetivo, que corresponde ao ponto 2, é mostrar que a função primordial da política é promover justiça social e dar assistência aos menos favorecidos. E o ponto 3, que corresponde ao objetivo 3, é demonstrar que os princípios de justiça e sua perfeição vêm somente do Senhor. Nós vamos partir depois para a introdução. Nós temos notado que alguns comentaristas de lição, alguns professores, na hora de expor a lição, gastam muito tempo com a introdução, às vezes adiantando pontos importantes que depois se tornam vazios lá na frente. Então é muito importante para o professor fazer somente um comentário leve, en passant, da introdução, de no máximo 5 minutos, mas o ideal seriam 3 minutos. Então vamos aos pontos da lição. Os primeiros grupos sociais e as primeiras leis orais. Cada ponto tem seus 3 subpontos, geralmente, em média. Então, nós vamos estudar sobre o primeiro grupo social organizado que temos notícia na Bíblia. E esse grupo chama-se o grupo adâmico. Esse grupo necessitava de política para se relacionar um com o outro? Claro que precisava. Eles não precisavam de política partidária, mas precisavam da política da boa vizinhança. Esse grupo agia aleatoriamente ou eles tinham alguma organização, agiam debaixo de algumas leis. É claro que eles não agiam aleatoriamente. Eles
agiam debaixo de leis, e as leis eram as leis orais que eles recebiam de Deus. Então, tinha que haver o princípio de justiça. Então, nesse grupo adâmico, havia já o princípio de política e o princípio de justiça. O que não havia, eu creio que não, era a política partidária, porque ali não tinha partidos organizados. Nós vamos para o segundo subponto, que fala no grupo adâmico, as pessoas não agiam cada um por si. Eles tinham uma diretriz, tinham uma direção, tinham uma ordenança. Por isso que quando Caim ofereceu a sua oferta de sacrifício fora dos padrões e dos mandamentos de Deus, a sua oferta não foi aceita. No item 1.3, nós vamos ver que o grupo adâmico cultuava a Deus com regras. Tinha culto e tinha regras. Tinha as regras do altar, tinha as regras do sacrifício. Logo, esse grupo adâmico é o primeiro grupo que nós temos notícia na Bíblia. O ponto 2 fala sobre a função da política é promover justiça. Esse é um ponto que deve ser abordado com veemência junto à sua classe. A função da política é promover justiça. Onde não há justiça promovida pela política, dá-se o nome de distorção. Aí é onde acontecem as distorções. Então, nós vamos ver o papel das leis na aplicação da justiça, e tem um parágrafozinho importantíssimo que você pode discutir com sua classe. Sem leis não pode haver transgressor. Isso está em Romanos 4:15. Mas como podemos identificar a injustiça se não soubermos em que ela consiste? Portanto, o papel das leis é importante para a aplicação da justiça. O homem não é capaz de fazer justiça se não for pela imposição das leis. O subtópico 2.2 vem com: as leis têm a finalidade de preservar a vida. A principal finalidade das leis é preservar a vida. As leis, se não fosse para preservar a vida, elas eram desnecessárias. Para que as leis de trânsito? Para que outras leis que existem? Leis civis, leis do Estado. Então, a própria lei de Deus, a Bíblia diz lá no Salmo 19, que ela refrigera a alma, ela é vida. O subponto 2.3 traz o seguinte tema: as autoridades ímpias prestarão contas a Deus das suas injustiças, conforme está escrito em Eclesiastes 12:14. Não precisa, e o professor deve orientar a classe, a igreja, dos crentes ficarem injuriando os políticos, xingando os políticos, falando coisas terríveis contra os políticos injustos, porque Deus é que haverá de julgá-los pelas suas injustiças. Agora vamos para o ponto 3. A justiça perfeita é a que vem do Senhor. Então, a classe deve entender, os irmãos e irmãs devem entender que a política, como uma ciência humana, como nós já dissemos anteriormente, ela jamais vai promover uma justiça perfeita, porque perfeição só pode vir da parte do Senhor. Então, no ponto 3.1, está escrito: a justiça de Deus abomina a opressão. Então, a política não pode ser exercida com opressão ou dominação dos fortes sobre os fracos, dos mais fortes sobre os mais fracos.
usando leis com interesses pessoais, usando a força do dinheiro, a força do poder para oprimir o povo. E tem um parágrafo aqui neste ponto que eu quero destacar: nunca foi da vontade de Deus que o mais forte oprimisse o mais fraco, humilhando e tirando sua dignidade, como nos regimes de escravidão. No subponto 3.2, Jesus se levantou contra as injustiças que acometiam seu povo. Jesus foi o mais ferrenho defensor da justiça que os poderosos deveriam fazer ao povo. Tanto é que em um determinado momento ele olhou para uma multidão e se compadeceu dela, porque a multidão estava como ovelhas sem pastor, sem saber para onde ir, sem direção. Então, a política no Estado, ela tem a finalidade de promover essa justiça, esse bem-estar social. E, finalmente, no ponto 3.3, diz que Deus fará justiça no final dos tempos. Então, a justiça de Deus é que vai corrigir as injustiças dos homens, conforme Tiago 4:17. E nós vemos alguma coisa aí muito importante quando Jesus lança aquela parábola do rico e Lázaro. Vocês conhecem muito bem. Ali é a correção natural das injustiças, onde Deus lança a mão da sua justiça para justiçar aqueles que foram injustiçados por quem não deveriam. Caro professor, não esqueça de, ao fazer o seu comentário, comentar todos os pontos da lição e chegar na conclusão. Então, que Deus abençoe. Até a próxima lição, se Deus quiser. Acesse o link e tenha mais informações. Digo, o canal do YouTube, um lugar onde Deus é adorado, e obtenha mais informações a respeito das lições desse trimestre. Deus abençoe a todos.